Eu vou dar meu parecer agora e vou, né, pesquisar mais, vou ver com mais atenção tudo que eu vi aqui até agora. Olha o índice do dólar então, subindo pra caramba. O Bitcoin se manteve, cara, tá aí mais ou menos, tá? Não caiu tanto, mas é assim, cai devagar mesmo, no início do discurso. Mais tarde ele deve cair mais. A mesma coisa aconteceu em outubro, né? Quando o Jeremy fez o discurso, em outubro aconteceu a mesma coisa. Ele meio que fez que estava se mantendo, mas depois caiu com mais força, tá bom? Quer dizer que de fato vai cair? Não. Eu tô falando que é o que está aparecendo aqui, tá bom? Mas o que eu acho que vai acontecer? Aí vem a questão de opinião. Cara, o discurso do Jeremy foi exatamente o mesmo do mês passado, tá? O discurso do Jeremy foi exatamente o mesmo que ele deu no mês passado. Chegou já falando que não pretende fazer corte no próximo mês, né? No caso, em janeiro. E lá na época ele falou que não faria em dezembro. E eu falei para vocês, sim, provavelmente vai ter corte em dezembro, sim. Por conta de quê? Porque aqueles cortes que eles tinham feito não resultariam em nada na economia. Inclusive, ele acabou de falar que alguns membros do Fed disseram que cortando ou não os juros, vai dar em nada, cara. Vai dar em nada. Esse corte de juros não é muito significativo, tá? Para o que está acontecendo lá na questão de contratações, na questão de aquecimento econômico. O PIB lá não tá tão ruim, a economia lá não está tão ruim. Ela está tendo crescimento, pequeno, mas está tendo crescimento. Ela não está necessariamente estagnada, que é a maior preocupação. Só que com relação ao desemprego, ainda não está dentro do que eles gostariam que tivesse. Agora, com mais um corte, né, com 3 cortes, será que veremos resultado disso na economia, nas contratações? Há uma possibilidade. Tá? Há uma possibilidade, sim, das coisas melhorarem. Por quê? Porque também teve a pausa no QT. Então, eles vão tentar ali manter os fundos bancários, as reservas bancárias, para que possa continuar tendo investimento a ponto de ter contratações no mercado de trabalho americano. Tá? Tem muita coisa para acontecer, são várias informações ao mesmo tempo. O Donald Trump também vai injetar liquidez na economia, segundo o que ele prometeu. Vamos ver se ele de fato vai cumprir, colocando valores dessas taxações, né, que aconteceu na economia, né, entregando para os cidadãos e tudo mais. Muitas empresas estão correndo para dentro dos Estados Unidos para poder investir lá, já que o Donald Trump tarifou os produtos chineses. Então ele está trazendo a economia de volta para dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai se fortalecer primeiro, pelo que eu percebi da política do Trump. Ele vai se fortalecer primeiro na sua indústria. E aí depois sim é que vai começar realmente a ter injeção de liquidez para que a gente possa ter os nossos lucros nos ativos de risco. Tá? Então não acho que vai ser agora. O Jeremy acabou de falar de novo, a mesma coisa. Olha, a gente não está pensando em cortar juros lá na frente. Pode ser que corte se ele ver necessidade. Mas ele falou, olha, cortamos 0,75 pontos percentuais. Então esse ano meio que já está bom. Pode ser que para o ano que vem eles cortem, mas não para janeiro. Talvez eles esperem agora o resultado disso, como eu falei para vocês. De 30 a 90 dias. Só que tem gente contando de 30 a 90 dias lá de setembro. Mas como eu falei para vocês, 0,25 pontos percentuais, 0,25 pontos percentuais não é o suficiente para ter resultado. Eu acho que agora que fez os 3 cortes, é possível que a gente consiga ver algum resultado lá na frente, lá para março, talvez de 2026. Ah, Elliot, então você acha que então janeiro não vai ter corte? Não, pode ser que tenha, vai depender dos dados econômicos que ficaram atrasados por causa do shutdown. Então tem muitos dados econômicos ainda que está por vir. Lembrando que também tem a questão da Suprema Corte fazer lá a declaração se vai ou não barrar as tarifas do Donald Trump, porque essas tarifas estão fazendo com que a inflação suba. Por quê? Porque os produtos, né, os insumos estão sendo mais caros para o produtor e, consequentemente, chega mais caro na mão do consumidor final. Tá? Então, ele realmente revertendo essas tarifas, pode ser que a inflação já reduza e aí o Fed fique mais confortável para cortar juros. Ele acabou de falar uma coisa positiva, ele não está buscando os 2% para o ano que vem, ele está buscando 2,4%. Isso aí já é uma coisa muito legal, porque você imagina, você está em 2,9%, 3% agora. Se cai ali para 2,7%, o Fed já começa a ficar mais confortável. Tá? Então tem um ano aí para eles reduzirem mais ou menos 0,6, né, 0,6 pontos percentuais de inflação. Tá? Agora, se vão conseguir, eu não sei, a gente vai ter que continuar acompanhando. Como sempre, aqui a gente tem o foco no fundamento, a gente foca naquilo que realmente é importante, que são nos dados, tá? Quando eles de fato saem, e não em conversas, né, em achômetros ou em leituras mal interpretadas, mal lidas, né, até chega a ser mal lidas, como eu vejo em alguns casos aí, que leem o título da notícia, não lê a notícia inteira e acaba passando uma informação errada. Tem chance de ano que vem dar bom ainda? Tem, cara, tem bastante chance de ano que vem dar bom, porque tem várias outras coisas acontecendo que pode favorecer o mercado cripto, tá? Não estou falando que vai ter um bull market, tá? Eu acredito que possa ter rallies no ano que vem, tá? Acredito que sim, vai ter rallies no ano que vem, mas não bull market, tá? Porque bull market geralmente está ligado à injeção de liquidez no mercado, e pelo que o Jeremy falou aí,
Cara, a gente não vai ver isso tão cedo, tá? Se vê corte de juros em janeiro, pode até acontecer, mas injeção de liquidez, muito difícil, tá? Muito difícil. Então o mercado vai continuar aí meio que andando de lado. No entanto, a gente viu o S&P 500 batendo ali topo, né, cara? Então tá uma coisa muito complicada. O mercado tá bem complicado de se entender. Por outro lado, gente, eu falo para vocês, tem muita gente acumulando Bitcoin e Ethereum, tá? Muitas baleias acumulando Bitcoin, Ethereum, Solana, tá? Então não deixem de comprar. Hoje, o mercado ele pode ter uma correção. Tá? Aqui, o Bitcoin está subindo, ó. O Bitcoin está subindo. Está ficando aqui nessa margem, né? Entre 92,5 e 93. Também não está passando 93. Olhando para a análise on-chain, né, o Bitcoin está próximo ali de recuperar, né, as médias de 50. Tá? Voltar para a média de 50, que ele está bem abaixo. Enquanto ele não passar dessa média de 50, a gente não vai ter uma recuperação de mercado na criptomoeda. Tá? Quem chegou primeiro na média de 50, se eu não me engano, foi o Ethereum. O Ethereum, essa semana, foi ontem, sei lá, ele atingiu a média de 50. Tá? E está recaindo, está recuando de novo. Mas se o Bitcoin chegar lá, pode ser que a gente tenha uma recuperação do mercado. Então há várias coisas assim que a gente tem que avaliar, não é uma coisa só. Tá? Agora, tem muita gente realmente comprando Bitcoin, tirando das corretoras, colocando em carteira fria. Tá? Quer dizer que a galera está acumulando mesmo, acumulando. Tá? Então não achem que o mercado cripto acabou ou que você não tem mais chance, pelo contrário, você tem chance. Você comprando Bitcoin hoje a $92, você ainda está comprando barato. Pode ser que ele caia de novo para $80 mil de novo, igual aconteceu semana passada. Beleza, pode ser, mas se você comprar 92 já está barato. O Ethereum é a mesma coisa. Tá? A Solana está baratíssima. Você viu que a Solana há pouco tempo atrás bateu 260. Agora está 138 hoje. Ainda é pouco. Ainda está barato. Eu estou falando para você pegar, colocar o dinheiro agora e lucrar daqui a um mês. Estou falando que esses valores vão chegar a níveis de mais de 100% mais para frente. E qual outro investimento que você encontra que você vai conseguir esse tipo de retorno? Tá? Então, pouco tempo, talvez em um ano. A gente viu há pouco tempo atrás o vídeo que eu fiz, e que de 2022 para cá, o Bitcoin subiu 570%. 570%. E tem gente que ainda duvida. No momento, estamos com o mercado sem saber o que fazer. Ele pode, de fato, cair e entrar no bear market, como pode subir. Qual é a estratégia que nós usamos? A gente vai comprando devagar. Então, eu falo para vocês, se você ainda está querendo, de fato, mudar de vida, comprando criptomoeda, você tem que começar a investir todo mês, fazer um aporte. Todo mês você faz um aporte, pega um valorzinho e coloca lá. Vai nas mais seguras, vai no Bitcoin, vai no Ethereum, vai na Solana, vai colocando ali, tá bom? Vai naquelas que tem ETF, né? A própria... caramba, até esqueci o nome do outro token, rapaz. Deixa eu procurar aqui pra vocês aqui. Só um minutinho, só um segundinho. A própria XRP, né? Que saiu o ETF dela aí, de vez em quando ela dá uma estourada aí. Ela tá valendo hoje $2,05 agora, 6 centavos agora. $2,06. Cara, para ela bater $4 não custa nada, num rally desse de alta que pode acontecer a qualquer momento. Podemos ter o rally de dezembro ainda, dezembro não acabou. Mas certamente se tiver o rally ele não vai ser longo, tá? Vai ser bem curto, coisa de 1 a 2 semanas, porque já estamos no final do mês. Pode ser que esse rally só venha em janeiro. Então fiquem atentos. Por mais que o Fed ele tenha dado um discurso negativo, Jeremy, né, tenha dado um discurso negativo, de que não vai ter mais corte, ainda assim esse não é o único motivo pelo qual o mercado cripto sobe. Geralmente, a questão da política monetária americana é o motivo pelo qual existe o bull market, tá? Porque tem muita liquidez no mercado. Agora, quando não tem, tem outros catalisadores que fazem ter um rally, como aconteceu aí no início do ano, quando o Ethereum foi subindo, aí subiu 200%. Tá? Não foi o bull market, não foi a injeção de liquidez no mercado, foi simplesmente o resultado da saída de ETF dele lá atrás, que veio ressurgir agora, veio dar resultado agora. Tá? Então, não se preocupem, vocês podem ainda pegar outro rally. O que eu penso em fazer é vender agora antes que tenha uma correção, esperar a correção, porque ela virá, mesmo que ainda tenha um rally agora, vamos supor que agora comece a subir. Esse mês ainda deve ter uma correção, porque, como eu falo para vocês, as grandes empresas elas costumam fechar a conta em dezembro, tá? Encerrar ali suas atividades, fazer seus balanços, então elas fazem ali algumas liquidações e aí fecha o balanço e volta a comprar em janeiro. Então eu acredito que ainda possa ter uma correção esse mês e aí depois nessa correção eu compro de novo. Então a gente vai ter que lucrar dessa forma por enquanto, tá? Pegando 10% aqui, pegando mais 10% ali, que é o que acontece. Se você calcular agora no mês de novembro, se você tivesse comprado toda semana e vendido, você teria feito pelo menos de 10 a 15% toda semana nas moedas livres, principalmente nas altcoins, tá? Não estou falando do Bitcoin, Bitcoin foi na faixa de 5%. O Bitcoin subia 5%, corrigia 5%. Tá? As outras altcoins corrigiam 15%, subia 15%. Isso aconteceu no mínimo 4 vezes esse mês. Faz as contas de quanto você conseguiria. Tá? Aquele dinheiro que você já comprou, aquelas moedas que você já comprou lá atrás em setembro, né, quando a gente esperava que realmente viria uma alta e ela não veio, aquilo ali você só vai recuperar agora mais para frente.
você não vai perder. Você só vai perder se você vender no negativo e o mercado subir. Então, se você vender agora, compra, continua comprando lá embaixo quando ele corrigir, tá bom? Você não tem como perder. Como eu falo para vocês, o mercado é um ciclo, ele volta. E cada vez que ele volta, ele vai mais alto nos seus topos. Os seus topos acabam sendo cada vez mais históricos, tá bom? Então, se preparem, porque sim, vocês vão poder comprar mais barato e pegar topos mais altos. Evitem esperar comprar depois dos 100 mil dólares, cara. Você tem que comprar agora, pô. Compra, espera, se vai cair mais um pouco, caiu mais, compra mais, e assim vai. Se por um acaso você souber, a gente falar, olha gente, a gente vai estar entrando realmente no bear market, agora ferrou de vez, a gente vai passar uns 8 meses ou a um ano aí, só andando de lado igual caranguejo. Aí vocês vão lá e vendem, tá bom? Espera cair, espera fazer fundo, depois compra tudo de novo. Enfim, você vai saber sempre disso se você estiver aqui acompanhando o canal. Acompanha o canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário aí para ajudar a engajar. Por favor, compartilha essa live aqui, esse vídeo vai ficar gravado para vocês, compartilha esse vídeo com outras pessoas que querem aprender a investir no mercado cripto e, se puder, seja membro do canal, tenho certeza que você não vai se arrepender, vai aprender todos esses pontos aqui que eu vou estar passando para vocês, né? O que a gente analisa, por que a gente analisa, qual o efeito que isso tem no mercado, então tudo sobre macroeconomia, análise on-chain, você vai aprendendo aqui, principalmente se você for membro, porque você vai estar acompanhando lá no site, lá no grupo do WhatsApp, onde eu dou atenção especial para aqueles membros que estão lá, tá bom? Então eu falo diretamente com eles, no WhatsApp, dou assessoria e tudo mais, então vocês podem chegar lá, podem ser membros e vocês, tenho certeza, vocês não vão se arrepender, tá bom? Um abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou trazer um pouco mais dissertado o que aconteceu hoje, que meu tempo hoje está curto e eu já tenho que sair. Um abraço para vocês. Fui, bons lucros!